Meus irmãos, a paz do Senhor. Assim, em pé como os irmãos estão, por favor, abra aí as vossas Bíblias, por gentileza. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Enquanto os irmãos estão procurando, eu quero agradecer a Deus por ver nosso amigo, o pastor Arilson. Eu falei com ele, irmãos, aqui, em tom de brincadeira, eu vou te visitar na terça-feira. E nós somos muito refém da nossa palavra, né? E aí hoje a esposa falou assim, não vai para Salvador? Falei, você quer ir para Salvador? Pois é, você já confirmou com o pastor? Eu disse, meu Deus, vou ligar para ele aqui, pedindo a Deus que ele me libere. Está confirmado? Aquele confirmado assim, diga que não. Disse, não, tá, pastor, vem mesmo. Você que diz. E aqui, mas é muito bom estar aqui. Alegria poder estar com o pastor Arilson, o pastor é seu amigo. Poder ver alguns companheiros, pastores, o pastor Paulo César, os pastores amigos, o pastor aqui nosso, pastor Martins, o pastor Josadac, pastor Guilherme, pastor Williams, né? Luísa, e o nosso levita, o pastor Jota, uma alegria. A todos a paz do Senhor. Amém. Deus abençoe. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Amém. Podem sentar. Muito obrigado. Meus irmãos, o texto que ora acabamos de ler, muito conhecido dos irmãos, como também muito usado em cultos evangelísticos, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que, ora, Deus tem ministrado ao meu coração. Sei que é muito fácil chegar aqui em cima de uma tribuna e dizer alguma coisa, qualquer coisa. É sempre difícil ter alguma coisa para dizer. Mas acredito que os irmãos estão orando, dizendo, Senhor, fale comigo do mesmo modo como estou pedindo para que Deus nos dê uma palavra, para que possamos compartilharmos com os irmãos e sairmos daqui alimentados, agradecidos a Deus, e com a força desta comida, estar no próximo culto, ou aqui, ou na eternidade. Mas Paulo, como ele mesmo se denominava servo de Cristo, apóstolo, não pela vontade dos homens, mas pela vontade de Deus, chamado para ser ministro, esta era muitas das vezes a apresentação como o apóstolo Paulo se dirigia nas suas cartas. E na carta aos Coríntios, irmãos, encontramos o apóstolo Paulo trazendo algumas admoestações para aquela igreja, algumas exortações, e por algumas vezes o apóstolo Paulo dizendo que ele mesmo dava graças a Deus por não haver batizado alguns irmãos, e fazia questão de dizer, exceto alguns que ele mesmo batizou, pois era uma igreja que, como todas as igrejas, tinha alguns problemas, e encontramos uma igreja de Coríntios muito fervorosa, uma igreja onde não havia falta das manifestações dos dons espirituais, uma igreja que havia divisões ou dissensões nas linhas doutrinárias, uma igreja que muitas das vezes não compreendia os ensinos do apóstolo Paulo. Alguns chegavam a dizer que era de Cefas, outros de Apolo, outros de Paulo, outros de Cristo. E Paulo, para trazer ao entendimento daquela igreja
fazia questão em dizer que nem Pedro, nem Apolo, nem ele mesmo era coisa alguma, visto que um semeava, o outro regava, mas era Deus que dava o crescimento. E nós encontramos, irmãos, após o apóstolo Paulo trazer certas admoestações e exortações àquela igreja, ele se referia à cruz. E ele se referia à cruz dizendo que a palavra da cruz era loucura, porém, para aqueles que perecem. Mas, para nós, é o poder de Deus, que somos salvos, é o poder de Deus. Visto, queridos irmãos, que quando nós lemos em alguma das cartas do apóstolo Paulo, ele sempre se referindo à cruz, um instrumento de morte, quando ele diz que Jesus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes assumiu a forma humana, e como homem, assumiu a forma de servo, e como servo, obediente até a morte, e morte de cruz. Quando Isaías, no seu capítulo 53, Isaías faz uma pergunta dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Pois ele foi subindo. Isaías diz que na sua trajetória, ele era igual a todos os homens, experimentado nos trabalhos, homens de dores, dos quais os homens escondiam o seu rosto, e não fazia dele caso algum. Isaías tem uma revelação, uma visão, através de uma palavra profética, justamente desta palavra que o apóstolo Paulo está se referindo aos coríntios, do momento mais dolorido, crucial, podemos assim dizer, da vida de Jesus. Porém, queridos irmãos, esta palavra da cruz, ou a cruz de Jesus, trouxe para nós benefícios, trouxe para nós, queridos irmãos, revelações. Até o dia que Jesus, irmãos, foi à cruz, havia uma certa neblina diante daqueles que o seguiam, até mesmo diante do próprio João Batista, que recebe de Deus uma revelação, visto então que quando Isabel recebe, aleluia, a visita de Maria, ao encontro dos dois, aleluia, no ventre, e a Bíblia diz que o menino salta de alegria no ventre da sua mãe. A Bíblia não registra outro momento do encontro de Jesus com João. E, por certo, João vivia ansioso em conhecer aquele que fez com que ele se alegrasse, ainda estando no ventre da sua própria mãe. Porém, Deus dá para João, aleluia, alguns sinais de quem, ou melhor dizendo, alguns sinais de quem era aquela pessoa. E a Bíblia diz que Deus fala para João: olha, aquele que você vê descer sobre ele o Espírito em forma corpórea de uma pomba, este é o Messias, o Cristo. E a Bíblia diz que João está batizando às margens do Rio Jordão. Jesus vem para ser batizado. Até então, parecia que era um batismo rotineiro, comum, mas acontece algo, aleluia, que nunca havia acontecido no batismo de João. João vê o céu se abrir, João vê o Espírito de Deus descer em forma corpórea de uma pomba sobre Jesus, e João diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O próprio Deus, então, confirma as palavras de João e diz: nele está todo o meu prazer.
A Bíblia diz que João, aleluia, vai ser preso por revelar o que estava acontecendo no palácio. João, então, irmãos, na sua fraqueza, João duvida, chama 2 dos discípulos, manda ter com Jesus e pergunta se Jesus de fato era aquele que ele estava, que era de fato Cristo, ou se era outro que viria. O que Jesus na mesma hora manda a resposta a João. A Bíblia diz que Jesus começa a curar algumas pessoas enfermas, dá vista a cego, faz surdo ouvir, mudo falar, e anunciar o evangelho. E manda resposta aos discípulos de João dizendo, ide dizer a João que os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os mudos estão falando, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Na cruz, queridos irmãos, aleluia, ela nos traz, como eu disse há pouco, algumas revelações, ou melhor, alguns benefícios. É na cruz que Jesus tira, de uma vez por todas, a neblina que estava diante dos olhos daqueles que eu seguia. João 14, Jesus diz, creia em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Mas, queridos irmãos, após Jesus dizer que ia para o céu, que iria voltar, a Bíblia diz que Filipe, no versículo 8, chama Jesus e diz, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. E Jesus diz, há tanto tempo eu estou convosco, e vocês não me conhecem. Quem vê o Pai está me vendo. Interessante, queridos irmãos, que Filipe e os demais apóstolos estavam com Jesus no mesmo barco. Jesus convida para que eles passassem para outra margem do rio. Vem o vento, levanta-se uma tempestade. Jesus, cansado, está dormindo. Despertam Jesus. E a Bíblia diz que ao despertar Jesus, Jesus manda que, aleluia, o vento se calasse, o mar se aquietasse, e eles começam a falar uns com os outros, dizendo, mas que homem é este? Havia uma neblina. Os discípulos até então não conheciam quem era Jesus. O próprio Pedro, irmãos, recebe de Deus uma revelação. E a revelação era que Jesus parece que queria saber como está, qual era o seu conceito em relação no meio do povo. E Jesus, é Mateus 16, Jesus diz assim, quem é que diz os homens ser o filho do homem? A Bíblia diz que uns respondiam para Jesus. Uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é Jeremias, ou alguns dos profetas. E Jesus pergunta para ele, e vocês? Quem dizem vocês ser o filho do homem? A Bíblia diz que Pedro, tomando a palavra, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só que no ato, quando Jesus é julgado pelos homens, lá está Pedro, mesmo de longe, seguindo a Jesus. A Bíblia diz que uma das servas encontra Pedro no pátio e diz assim, este é um deles. Ele estava andando com ele. Ele estava participando do culto, mais ele estava quando ele multiplicou aqueles 7 pães, que 4.000 homens comeram. Pedro diz, esse daí eu não conheço, nunca vi. E a Bíblia diz que ele ainda espraguejou a Jesus. Mas lá na cruz, irmãos, Jesus queria tirar a neblina que estava diante dos olhos, aleluia, dos seus discípulos e da humanidade. O texto vai nos dizer, queridos irmãos, que quando Jesus está pendurado na cruz, a Bíblia nos diz que as pessoas que Jesus
havia beneficiado muitos cegos que recuperaram a sua visão, surdo que recuperaram a sua audição, mudos que Jesus fez falar. A Bíblia diz, irmãos queridos, que Jesus expulsou demônios, que se fosse escrever os milagres que Jesus operou, não havia um livro capaz de registrar todos os seus milagres. E é lá na cruz, queridos irmãos, que está Jesus pendurado. Mas quando Jesus está pendurado, a Bíblia diz que o centurião feriu, aleluia, a sua costela com a sua lança, que do seu lado saiu água. O centurião se dobra e diz, este verdadeiramente é. Aleluia. Lá na cruz, Jesus trouxe a revelação, tirou a neblina dos nossos olhos. Quando Jesus tira a neblina dos olhos daqueles dos mais próximos e daqueles que estavam já ficando dispersos, porque alguns haviam, como foram os 2 discípulos que estavam voltando para Emaús, a Bíblia diz que eles já estavam voltando para a sua vida, porque já era o 3º dia, não havia sinal dele ainda. O que Jesus vem, encontra os 2 trocando palavras pelo meio do caminho, entra na conversa dos 2, interroga os 2, procurando saber que tipo de conversa era aquelas que eles estavam falando, e eles então começaram a falar com Jesus, és tu, forasteiro em Jerusalém? Não sabe o que aconteceu a respeito de Jesus, o Nazareno, profeta. Deus era com ele, era cheio do Espírito Santo, a forma como Deus usava. O que Jesus, irmãos, a Bíblia diz, começou a falar para ele, dos salmos, aleluia, na lei, nos profetas, chegou lá em Emaús. E quando chegou em Emaús, Jesus fez que ia mais adiante. A Bíblia diz que o sol já ia se declinando. Eles convidaram Jesus para, aleluia, passar a noite e também para a refeição. E quando serviram a refeição, a Bíblia diz que Jesus pegou o pão. A cruz, irmãos, fez com que Jesus nos trouxesse a revelação. Segundo lugar, lá na cruz, a Bíblia nos diz, irmãos, que ele, como Deus, tomou iniciativa ao nosso favor. É lá na cruz, queridos irmãos, que nós olhamos e vemos e observamos que o próprio Deus tomou iniciativa através do seu próprio Filho. Paulo escreve aos Romanos dizendo, Deus estava em Cristo reconciliando o homem para consigo mesmo. Lá na cruz, era o próprio Deus encarnado que se despiu da sua própria glória, tomando a iniciativa, aleluia, porque todos nós estávamos subjugados, condenados, por causa do arguilhão da morte que é o pecado, e por causa da força do pecado que é a lei, que o próprio Deus tomou a iniciativa, a fim de me reconciliar, a fim de reconciliar a minha casa, a fim de te reconciliar a sua casa, para que hoje pudéssemos nós estarmos aqui nesta noite, dizendo graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Lá na cruz, lá estava o próprio Deus, tomando a iniciativa. E o texto vai nos dizer, irmãos, que eu e você éramos escravos do pecado. Nós estávamos sujeitos ao pecado. Mas quando o Senhor tomou a iniciativa, quando Deus, irmãos, lá na cruz tomou a iniciativa de perecer por causa das nossas transgressões, o pecado já não tem mais domínio sobre a minha vida e sobre a sua vida também. Nós já não somos mais servos do pecado.
O pecado que nos distanciava do nosso Deus. Deus, através do seu Filho, aleluia, tomou a iniciativa de ir à cruz, para que hoje nós pudéssemos cantar mais perto. Eu quero estar de ti, Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Lá na cruz, irmãos, aleluia, quando Jesus, ele é crucificado, interessante é dizer que ele revela a sua identidade. Jesus chegou a certa feita e disse aos discípulos que não revelasse a sua identidade. Não fale a ninguém, fiquem calados. Foi isso que ele disse a Pedro, que isso ficasse oculto. Quando Jesus vai ao monte da transfiguração, a Bíblia diz que Jesus se transfigura, as suas vestes ficaram brancas, de tal maneira que nenhum homem seria capaz de deixar tão alva da forma como ficou. A Bíblia diz que aparece Elias e Moisés e eles tratavam de assuntos concernentes ao reino dos céus. A conversa estava tão agradável que o próprio Pai vem sobre uma nuvem, aleluia, e dá testemunho de Jesus aos discípulos, dizendo: este é o meu filho, aonde está todo o meu prazer. Quando Jesus, irmãos, ele vem para os seus discípulos, ele diz: não fale nada do que aconteceu aqui em cima. Fiquem só para vocês. Mas, lá na cruz, quando Jesus, irmãos, estava prestes a entregar o seu espírito, a Bíblia nos diz que ali estava uma grande batalha no mundo espiritual. O pecado, a morte, o inferno, o próprio Lúcifer. Eu acredito que estava agindo sobre a humanidade, porque quando Jesus foi sentenciado, a Bíblia diz que desde aquela hora o mundo estava sob o poder das trevas. E o texto vai nos dizer que é lá na cruz que Jesus, irmãos, revela a sua identidade. A Bíblia diz que quando, no capítulo 16 de João, Jesus diz aos discípulos: ninguém tira a minha vida, eu mesmo que vou dar. E depois eu mesmo vou tornar a rever. A Bíblia nos diz que lá está Jesus na cruz, ao lado de dois malfeitores. Os malfeitores, um tinha consciência dos seus atos, sabia que estava condenado por causa das suas ações, das suas obras. O outro queria a qualquer custo que Jesus se salvasse, aleluia, e também salvasse a ele, para provar que ele era o Filho de Deus. Só que, queridos irmãos, Jesus precisava provar, aleluia, que de fato ele era o Deus verdadeiro, para que ele vencesse os seus adversários, a morte. Eu disse há pouco, capítulo 16, versículo 56, se não me falha a memória, de Coríntios, 15. O arguilhão da morte é o pecado. E a Paulo vai escrever que o salário do pecado é a morte. Mas para que a morte tirasse a vida de Jesus, Jesus teria que ter pecado. E a Bíblia diz que desde as 9 horas da manhã até as 15 horas da tarde está Jesus pendurado na cruz. A própria ciência se dobra e diz que não tinha como um ser humano resistir a tanto sofrimento. E Jesus está ali na cruz. A Bíblia nos diz, irmãos, que parece que eu estou vendo quando a morte joga a toalha no tatame e se dá por vencida. E no mundo espiritual, a morte diz: eu não consegui tirar a vida dele. O pecado, aliado da morte, também tem que jogar a toalha e admitir que ele havia vencido o pecado na cruz do Calvário.
Quando a morte e o pecado se dá por vencido, Jesus atrai toda a maldição da humanidade. Todo o pecado que estava sobre mim, sobre você, a Bíblia diz que ele absorve. E à medida que ele absorveu, a Bíblia diz que o Pai, irmãos, ele não contempla o pecado, não tem prazer no pecado. Ele escondeu o seu rosto. Jesus disse quando os filhos de Israel pecaram, que serpentes abrasadoras entraram no arraial, que picaram muita gente. E Moisés foi obrigado por Deus fazer uma haste, uma serpente de bronze, e colocar no arraial para que todo aquele que olhasse para aquela serpente ficasse livre do aleluia do envenenamento. Aí Jesus diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que olhando para ele crê, aleluia, tenha a vida eterna. Oh, aleluia! Lá na cruz, queridos irmãos, quando o Pai tira a vista, ele diz: Lama, lama, sabactane, que quer dizer: Deus meu, por que tu me desamparaste? Aí ele diz: nas tuas mãos está consumado, já realizei, te entrego o meu espírito. Mas precisava se cumprir o que ele disse para aquela geração: nenhum sinal será dado a essa geração má e perversa, a não ser o sinal do profeta Jonas, em que o Filho do Homem passará 3 dias e 3 noites no seio da terra. A Bíblia diz que ele desceu às partes mais profundas da terra, pregou o evangelho àqueles que estavam cativos, e levou os cativos, o cativeiro, e até o seu paraíso. Quando Jesus cumpre a sua palavra, lá estava a igreja, de portas fechadas. A Bíblia nos diz, irmãos, que a mulher, Maria Madalena, outra Maria, da qual Jesus havia expulsado 7 demônios, foi ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus, embalsamar. Quando ela vai ao sepulcro, ela encontra que a pedra estava removida. 2 varões estavam sobre a pedra. E a pergunta foi: a quem buscais? A Jesus, o que vive dentre os mortos. Ele não está mais aí. Ele já ressuscitou, como ele mesmo havia dito. Mas ide dizer aos seus discípulos que vá para Jerusalém, porque lá eles o verão. E quando elas vão ali, irmãos, para dar boa notícia, lá está Jesus. A neblina ainda estava sobre os olhos daquela mulher. E a Bíblia diz que quando elas começam a conversar com Jesus, interessante que Jesus, quando fala Maria, ela reconhece a voz de Jesus, quer abraçar a Jesus. Jesus disse: não me toque, não me detenha, eu ainda não fui glorificado. E aí cumpre-se no capítulo 1 do livro do Apocalipse, quando a Bíblia diz que João recebe o convite. Eu espero que esse convite, irmãos, para nós, seja o mais rápido possível. Que João disse que ouviu uma voz dizendo: suba aqui. E parece que já está prestes desse convite acontecer. Aleluia! Quando nós vamos ouvir esse convite dizer para cada um de nós: subam aqui, fique comigo aqui, e nunca mais vocês vão sair daqui. Quando João, irmão, chega ali, a Bíblia diz que um ser que João então não conhecia até então, João diz que olha para ele e diz que ele vê um ser semelhante ao Filho do Homem. O seu cabelo branco como a branca lã, suas vestes que davam nos pés, o seu peito cingido com um cinto, e ele diz que os seus pés como latão reluzente, seus olhos como chama de fogo, da sua boca saía, aleluia, com uma palavra, com uma espada aguda de 2 fios, de 2 gumes, e a sua voz como das muitas águas. Ele diz assim: quando eu vi tudo aquilo, eu caí, e caí como morto. Mas ele veio, estendeu a sua mão direita, e me colocou de pé, e disse: João, não tenha medo não, João.
Esta mesma mão, eu quero ministrar uma palavra ao seu coração. Aleluia, estar aqui agindo nesta noite. Eu não sei o que você está passando, não sei o que você está enfrentando, não sei o que você tem, aleluia, tentado resolver, mas a palavra está dizendo ao meu coração para ministrar ao seu, que você não tenha medo, porque Jesus vive e peleja pelos seus. Bendito seja o nome de Jesus. Queridos irmãos, a Bíblia nos diz que Jesus se apresenta. Mas interessante que no céu havia uma frustração. A Bíblia diz que lá no céu tinha o trono. E do lado do trono estava um livro. O livro estava fechado. No livro tinha alguns 7 selos. Ninguém no céu, na terra, debaixo da terra, for achado digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. E João dizia, eu chorava muito. Quando João está chorando, a Bíblia diz que viu um ancião de dias. E sempre quando é bom, quando a gente tem alguém que pode amparar as nossas lágrimas. Que tem uma palavra de consolo. Que tem uma palavra de conforto. Que tem uma palavra de segurança. E esse ancião aproxima-se de João e diz, não chore. Aí lembra aquela música daquela dupla, está chorando por quê? Ele diz, não chore. Aponta e diz, olha aí, o leão da tribo de Judá. O Cordeiro de Deus, que foi morto, que reviveu, e que foi achado digno de abrir o livro, de desatar os seus 7 selos. A Bíblia diz, irmãos, que quando o ancião de dias apresenta, a Bíblia fala que os 24 anciãos que estavam sentados no trono, tira as coroas das suas cabeças, lança-se sobre os pés de Jesus e diz, digno és de abrir o livro, de desatar os 7 selos, porque foste morto e reviveu, com o seu sangue, compraste para Deus homens de todas as raças, de todas as línguas, de todas as tribos, de todas as nações, para que se cumprisse a palavra que o pastor leu aqui nesta noite, e fizeste para Deus uma geração eleita, um sacerdócio real, um reino adquirido. E este Deus, irmãos, que tomou a iniciativa na cruz, este Deus, irmãos, que se revelou na cruz, se ele não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, ele está mandando eu falar para alguém aqui nesta noite, como também eu não darei com ele todas as coisas. Saia daqui nesta noite de posse e de vitória. Saia daqui nesta noite glorificando a Deus e dizendo, Senhor, eu preciso ser mais fiel a Ti. Eu preciso, Senhor meu Deus, aleluia, Te glorificar mais, Te exaltar mais, Te servir melhor, aleluia, me envolver mais no Seu trabalho, no Seu reino. Eu preciso dar mais testemunho. Quando Jesus, irmãos, tomou a iniciativa, se revelou na cruz, aleluia, e mostrou a sua verdadeira identidade. Que encontrou a igreja de portas fechadas, que entrega o seu espírito, o sol não entra. A Bíblia diz que o sol se esconde. A Bíblia diz que houve trevas naquela hora, o sol desapareceu. Aí quando o sol desaparece, o pai pega, parece com sua mão invisível, a Bíblia não diz, eu que estou aqui fazendo uma ilustração, mas pega o véu e rasga de cima para baixo. E aí a Bíblia diz assim, irmão, que aonde nós não tínhamos condições de entrar, o Pai abriu. Hoje temos livre acesso. Hoje podemos entrar no lugar santo dos santos. A qualquer dia, a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer circunstância. Aleluia. Seja qual for a situação, eu e você podemos entrar no lugar santo dos santos. Eu e você podemos falar com o Pai.
Aleluia. Agora entre no lugar santo dos santos, sabe com o quê? Cheio de incenso. Cheio de incenso. Para que o Pai não veja as nossas falhas. Entra cheio de adoração. Entra cheio de glória, de exaltar o nome do Pai. E quando o sacerdote entra, que enche o lugar santo dos santos de incenso, o Pai desce. E o Pai desce trazendo, aleluia, resposta. O Pai desce trazendo vitória. O Pai desce, aleluia, com sua chave na mão. Não é que eu gosto de falar que receba a chave disso, receba a chave daquilo. Mas a Bíblia diz que ele tem uma chave que abre e ninguém fecha. E eu quero lhe dizer nesta noite, baseado nesse texto, nesta palavra, que o Pai está abrindo porta nesta noite. Há uma porta grande, eficaz, que o Pai está abrindo aqui nesta noite. Pode haver muitos adversários, mas o Pai está dizendo, não tenha medo não. Eu estou abrindo a porta, entre, se regozije e tome posse de vitória em o nome de Jesus. Que Deus em Cristo continue abençoando esta igreja. Continueis orando por nós, em nome de Jesus. Volta a palavra ao nosso querido amigo, pastor Arilson. Oh, glória a Deus. Aleluia!